Bom, pessoal, agora que eu já mostrei como fazer a coleta no Twint, vou mostrar como fazer a coleta no Instagram Scraper. Então vamos abrir aqui o site do script, do Instagram Scraper. E de novo, a gente vai seguir os comandos que o próprio script já nos orienta, tá? Lembrando que a gente já fez a instalação do Instagram Scraper, então já está tudo certinho. Vou até abrir aqui a pasta para que a gente possa aqui no disco local, Python, Instagram Scraper. Então, ele já está devidamente instalado, tá? Vamos procurar aqui agora na página como que a gente pode fazer a coleta. Aqui no Instagram Scraper é importante, diferente do Twint, você vai precisar utilizar uma conta sua, enfim, uma conta que você tiver no Instagram para fazer a coleta, tá? Isso o Twint não pede, mas o Instagram Scraper pede. Então eu vou utilizar uma conta minha, pessoal, e vocês podem utilizar aí uma conta que seja pessoal de vocês, ou vocês podem também criar uma conta só para isso, tá? Só para fazer esse trabalho, porque eventualmente o Instagram pode perceber que vocês estão trabalhando com raspagem e bloquear a conta de vocês. Então, eventualmente é bom criar uma conta só para isso. Segundo a documentação do Instagram Scraper, quando você não utiliza, né, não coloca um usuário, não faz um login com um usuário e uma senha utilizando o script, o script roda como visitante, né, como guest. E aí ele fala, nesse caso, todas as mídias privadas estarão indisponíveis. Todos os stories de usuários e contas de perfis em resolução alta também estarão indisponíveis. Ou seja, ele dá a entender que dá para usar o Instagram Scraper sem disponibilizar um login e uma senha. Eu cheguei a testar, mas eu não consegui. Você pode testar também, mas eu sei que é isso, fornecendo um login e uma senha, é possível fazer essa coleta, tá? Então eu vou abrir aqui o prompt de comando e assim como eu fiz com o Twint, eu vou mostrar o modo mais simples de fazer a coleta. Mas, como eu falei também para o Twint, tem várias opções e aqui no Instagram Scraper ele dá todas as opções, assim como no Twint tem lá aquela página de Basic Usage, tem várias opções aqui que você pode fazer, tá? Então pensa que cada um desses comandos aqui são justamente ou uma palavra, né, inteira, ou só a letra referente, que seria no caso tipo uma sigla referente a esse comando, que você vai organizar na sua linha de comando e fazer a execução no prompt de comando, tá? Então, qual é o tipo de coleta que eu quero fazer? Eu vou, novamente, eu preciso chamar o Instagram Scraper, tá? Então, vamos digitar aqui no próprio navegador. Instagram Scraper. E eu vou fazer dois tipos de coleta. Uma coleta de usuário e uma coleta de uma hashtag. Eu quero fazer a coleta do usuário PsiquePedro, que no caso é a minha conta. Eu vou informar o login e a senha de uma conta do Instagram que eu possuo. E eu também vou informar qual é o formato em que eu quero os outputs dessa raspagem, tá? Então tem dois comandos aqui que você basicamente informa isso. Como eu falei, no Instagram Scraper, você pode ou pegar um arquivo, né, de registro, assim, de log, de coleta, ou você pode diretamente fazer o download das imagens e dos vídeos, ou dos stories, por exemplo.
Eu vou colocar aqui justamente esse comando de tipos de mídia, tá? Eu vou colocar Media Types, ou eu poderia digitar só T, percebam que tem a opção Media Types ou T, eu vou digitar só T, colocar None, porque eu não quero fazer o download de imagem, vídeo, stories, nem nada. E eu vou colocar também que eu quero fazer a coleta aqui dos metadados das mídias, tá? Porque é isso que vai me dar o arquivo JSON que a gente vai transformar em CSV. Então eu vou colocar aqui o dois tracinhos, mídia, metadata, apenas para fazer essa solicitação de fazer a coleta dos metadados. Basicamente é esse o comando, tá? Eu vou abrir aqui o prompt de comando, lembrando de voltar para o nosso diretório. Então, copiar aqui, CD, Ctrl V. Vou copiar aqui o comando que a gente acabou de escrever. E dar Enter. Opa! Instagram Scraper. Acho que eu esqueci do hífen. Isso, esqueci do hífen. Prontinho, ele está executando. Lembra que quando estiver piscando e quando estiver aqui em cima também, né, fazendo a execução, ele vai mostrar a linha de comando toda. Aqui o Instagram Scraper, ele vai mostrando o progresso dessa coleta. Então ele fala, ó, estou pesquisando pelo usuário SicPedro, por posts, né, do usuário SicPedro, até agora eu coletei 0 mídias numa média de tempo que ele dá aqui, tá? Esperar um pouquinho para ele fazer toda a coleta. Ele já finalizou a coleta. Ele coletou 344 mídias, né? 344 posts, que é justamente o número de posts que eu tenho na minha conta do Instagram. E a gente pode vir aqui na pasta e ele criou aqui essa pasta SicPedro, tá? Basta abrir e vocês vão perceber que é um arquivo .json. Vocês podem tentar abrir ele direto no Google Chrome, por exemplo, só para vocês entenderem qual é o formato dele. Cada um desses tem um nome para isso, mas eu esqueci. Mas cada um dessas tabelinhas aqui com colchetes representam um post, tá? Isso, né, tá aglomerado. Percebam que esse não é um formato interessante para a gente. Então, o que é que a gente precisa fazer? Transformar esse JSON em CSV. E para fazer isso, de novo, vocês podem fazer de diversas formas. Inclusive com próprios códigos e scripts em R ou em Python. Eu, particularmente, utilizo o meu amigo Google sempre que eu preciso fazer essa conversão. Então, eu vou jogar aqui no Google, JSON to CSV. Vou tentar esse segundo site aqui. Um minutinho. Esse é o que eu costumo utilizar, tá? Mas já adiantando, não são todos os arquivos que ele consegue fazer a conversão. Se o arquivo for muito grande, talvez ele não consiga fazer. Mas eu vou selecionar aqui o que é que eu quero imputar. Então, Choose File, escolher arquivo, SicPedro. Vocês podem já colocar aqui sempre, né, lembrando, o encoding de UTF-8. E aqui já clicar, ou ele já te dá ou o resultado em CSV ou o resultado em Excel. Eu vou clicar em CSV porque a gente já aprendeu como é que podemos abrir, tá? É possível que ele dê uma travada, dependendo do seu computador, mas aqui logo abaixo ele já tem o arquivo e aqui você pode fazer o download. Fazer um download e vou... Estou abrindo agora o arquivo no próprio LibreOffice.
para vocês verem qual é o formato da raspagem de coleta, tá? Que é o mesmo formato que está lá no JSON, só que dentro da estrutura, né, de um arquivo .json. O que a gente fez aqui foi justamente fazer essa conversão da estrutura do JSON para a estrutura CSV, que às vezes, nessa conversão, pode dar algum erro. Então, não precisa surtar muito com isso. De novo, o Google é o seu melhor amigo para encontrar respostas para possíveis problemas, tá? Ele abriu aqui de novo, né, a importação de texto, lembrar de marcar a vírgula, que é justamente o seu delimitador. Ok. E prontinho. Aqui estão todos os posts com a URL dos posts, com as legendas, com o número de curtidas, tá? Aqui o número de comentários, número de curtidas, e até mais algumas outras informações técnicas aqui que eventualmente podem ser úteis. Pensando, né, a oficina no contexto em que surgiram esses vídeos, o que nos importa aqui é a coluna de legenda. E a legenda estava aqui escondida na coluna G, tá? Mas aqui é porque eu não costumo postar muitas fotos com legendas, mas são justamente essas legendas aqui, tá? E aqui estão os 345 posts, tá? Agora eu vou mostrar como que a gente faz uma coleta se a gente quisesse fazer uma coleta não de um usuário, mas de uma hashtag específica. E aqui é importante, o Instagram Scraper, diferente do Twint, ele não trabalha com um período de coleta, mas ele trabalha com essa opção aqui de máximo número de itens para você fazer a raspagem. Então, o que é que ele vai fazer? Se você delimitar, por exemplo, que eu só quero 10 posts, ele vai pegar os 10 últimos posts, tanto do perfil, por exemplo, se você quiser colocar um máximo também, quanto das hashtags. Então, aqui novamente, vamos escrever Instagram Scraper. Eu não quero pegar um usuário dessa vez, eu quero pegar uma hashtag. Então, vamos procurar aqui qual é... Aqui ele está informando que você precisa colocar 2 hífens tag, que esse é o comando. Então, tag. Vou colocar aqui a hashtag... Não precisa colocar o jogo da velha, tá? Vou colocar essa hashtag BlackSking. Vou colocar o meu usuário, tá? O meu login e a senha. E vou estabelecer um número máximo de coleta, porque imagina se você pegar uma hashtag que tem milhões de posts, você não vai conseguir. É importante ter isso em mente também, porque a raspagem de dados ela é bastante poderosa, mas nem sempre os nossos computadores são, tá? Então aqui eu vou colocar justamente esse comando aqui, -m, e vou colocar 200 posts, tá? E novamente colocar a opção de não fazer o download das imagens e pegar os metadados. Pronto, tá tudo certinho. Vamos copiar e colar aqui. Ele está fazendo o mesmo processo, né? Dando o mesmo progresso que ele mostrou para o usuário, só que dessa vez a gente está fazendo a busca de uma hashtag. Prontinho, ele já finalizou a coleta. E aí vamos voltar lá para nossa pasta. E tá aqui justamente a coleta do BlackSking. De novo, em .json. Vamos voltar lá
para o site que a gente tinha encontrado, que é justamente esse primeiro aqui. Vamos selecionar o arquivo JSON. Colocar o TF8 e clicar aqui em converter de JSON para CSV. Ele já fez a conversão, cliquei aqui para fazer o download. Prontinho, tá aqui o arquivo. Vou dar um Ctrl com a seta para baixo para a gente confirmar que tem 200 posts, tá vendo? 201 porque a primeira linha é de cabeçalho. E estão aqui as imagens com o número de curtidas, os números de comentários e outras informações. A legenda dessa vez veio aqui na coluna F e escondida também, mas aqui você já consegue ver, né? Algumas das legendas dessas publicações, tá? Lembrando que, assim como o Twint, o Instagram Scraper é extremamente poderoso e dá para você fazer muita coisa. Então, não tenham medo de testar outros tipos de comando. O que eu mostrei aqui foram alguns comandos básicos, tá? Para fazer coleta, mas aí é do seu critério estabelecer o que é que você precisa fazer e o que é que você quer fazer, ou até o que é que você quer descobrir. Descobrir do que o script é capaz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei mostrar o básico e, de novo, é o jeito que eu faço coleta, é o jeito que eu utilizo esses scripts em Python. Eu sei que tem outros jeitos, mas eu quis mostrar aqui, compartilhar o que eu sei, e eu sei fazendo assim, mas eu estou aberto também a conhecer outros modos de fazer que sejam mais fáceis, mais úteis, mais práticos. E também me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer erro que tenha dado. Não sei se terei a solução de imediato, mas posso ajudar a encontrar alguma solução. Mas também reforço, sempre utilizem tanto o Google quanto as próprias páginas do GitHub desses scripts. Então, a aba aqui de Issues é a sua melhor amiga, tá? É isso, valeu, gente.